E aí galera, professor Claudio Vanez mais uma vez, e hoje nós vamos estar apresentando para vocês aqui as expressões e cálculo algébrico. Na verdade, hoje nós vamos fazer uma introdução dessas expressões algébricas até chegarmos ao valor numérico dessa expressão algébrica, correto? Mas iniciamos aqui esse estudo de expressões e cálculo algébrico. Para isso, colocamos uma pergunta. Você consegue imaginar como seria fazer matemática sem utilizar a simbologia matemática que nós temos hoje? Simbologia de números, de operações, de representações de valores desconhecidos e tudo mais? Seria um pouco complicado de trabalhar a matemática sem essa simbologia. Faça essa reflexão aí, você trabalhando a matemática, fazendo conta, pegando pedrinha, ou tipo... essas coisas aí, ok? E o objetivo, na verdade, de representar números desconhecidos por meio de letras é indicar as operações matemáticas de uma forma mais simplificada, correto? Você colocar a representação generalizar de certa forma um número desconhecido por uma letra, é uma forma simplificada de você fazer essas operações, correto? Então nós temos o seguinte: x ao quadrado. O que seria x ao quadrado? X ao quadrado nada mais é do que o quadrado de um número, qualquer número inteiro, fracionado é um número na forma decimal, ou qualquer número real. X ao quadrado representa o quadrado de um número. Da mesma forma, 4y vai representar o quê? O quadruplo, que é 4 vezes esse número. O y é um número desconhecido e 4y vai ser o quê? 4 vezes esse número. C sobre 2 ou C dividido para 2 representa o quê? A metade de um número. C representa qualquer número real e esse número dividido para 2 você vai encontrar o quê? A metade dele, correto? Da mesma forma, se nós tivermos aí dois números representados pelas letras A e B, nós podemos dizer que A mais B ou B mais A vai representar o quê? A soma desses dois números. A menos B representa o quê? A diferença entre esses dois números. A vezes B ou B vezes A vai representar o quê? O produto, a multiplicação entre esses dois números. Da mesma forma, se eu tiver aqui A dividido para B ou A sobre B, eu estou representando o que aqui? O quociente entre esses dois números, ou seja, a divisão entre esses dois números. Dentro da geometria, se A representa a medida de um lado de um quadrado qualquer, nós vamos ter o seguinte, observe o seguinte, o quadrado e o lado dele mede o quê? A. Nós vamos ter 4A, 4 vezes A ou 4A, que vai indicar o perímetro desse quadrado. O que é perímetro? Não é a soma da medida de todos os lados desse quadrado? Então 4A ou 4 vezes A, por quê? Porque se eu for somar os quatro lados são iguais. Se aqui é A, se aqui eu tenho A, aqui eu vou ter o quê? A também. E aqui, A também. E aqui eu vou ter o quê? A também. Então, o perímetro desse quadrado aí vai ser o quê? A mais A mais A mais A. Nós vamos ter o quê? 4A, ou seja, 4 vezes o A. Porque a soma de parcelas iguais nada mais é do que o produto, a multiplicação. Eu posso representar essa soma através de uma multiplicação. Ao quadrado indica a área desse quadrado. Por quê? Porque a área do quadrado vai ser um lado vezes o outro, ou seja, A vezes A. A multiplicação de fatores iguais eu posso representar como uma potência. Conservo o A, que é a base, elevado a quanto? 2. Por quê? Porque eu tenho dois fatores aqui sendo multiplicados. Então, por isso, 4A representa o perímetro
E A ao quadrado vai representar o quê? A área desse quadrado aí. Expressões algébricas ou literais. Literais vem de letras, não é isso? A representação de números com letra. Então, esses números, esses valores desconhecidos, eles são representados por letra. E essas letras representam qualquer número real. Portanto, nós vamos representar aqui para vocês as seguintes situações. Qual é a expressão que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada a seguir? Tenho aí essa piscina. Tá? Essa piscina aí, ela tem a forma retangular. Então, imaginamos que ela tenha comprimento x e largura y. Para mim encontrar o perímetro dessa piscina aí, eu vou ter que fazer o quê? Somar a medida de todos os lados. Quantos x eu tenho aqui? 2. Então, eu vou ter o quê? 2x. Só mudar aqui a cor para ficar melhor. Então, nós vamos ter 2x mais, porque eu tenho que somar todos os lados, quantos y eu tenho aqui? 2. Então, eu vou ter 2y. Isso aqui representa o perímetro dessa piscina retangular aí. A outra situação, qual é a expressão que representa a área total do terreno da figura? Vejam só, tem uma figura aí que representa um terreno, onde ele é composto por um retângulo e um quadrado. Imaginamos que essa figura no retângulo aqui tenha lado A e B. E o quadrado tem o quê? Lado C. Portanto, a área dessa primeira figura aqui, vamos chamar isso aqui de figura 1 e essa aqui de figura 2. Da figura 1, basta eu multiplicar um lado vezes o outro. Então, eu vou ter A vezes B, que é quem? AB. Aqui, multiplico C vezes C, que vai ser o quê? C ao quadrado. Portanto, a área total vai ser a área 1 mais a área 2. Qual é a área 1? AB. Mais qual é a área 2? C quadrado. Portanto, essa daqui é a expressão que representa a área total do terreno representado por essa figura aí. Então, pessoal, nós podemos concluir que uma expressão matemática que apresenta números e letras ou apenas letras, ela é denominada o quê? Expressão algébrica ou literal. As letras que normalmente representam os números reais, elas são chamadas de quê? Variáveis, tá? Não esqueçam desse detalhe aí. Mais algumas expressões algébricas aqui para a gente analisar. Quando uma expressão algébrica não contém variável ou variáveis no denominador, ela é chamada expressão algébrica inteira. Vamos colocar aqui alguns exemplos. 2x, 4x mais 3, 3 quartos, x. Então, vocês observam que nos 3 exemplos que eu coloquei, o denominador não tem nenhuma variável, ou seja, não tem nenhuma letra. Então, isso aí é dita como expressão algébrica inteira. Quando uma expressão algébrica contém variável ou variáveis no denominador, ela é chamada expressão algébrica fracionária. Vejam só, 5 sobre x. Isso aqui é uma expressão algébrica fracionária. 4 sobre 2x. Mesma situação, uma expressão algébrica fracionária. Outra situação, 1 sobre x mais 4. Expressão algébrica fracionária. Correto? Quando uma expressão algébrica contém variável ou variáveis no interior de um radical, ela é chamada expressão algébrica irracional. Então, vejam só, raiz de x é uma expressão algébrica irracional. Raiz de 3 sobre x, mesma situação. Expressão algébrica irracional. Raiz de x sobre 2, mesma situação.
Sempre que eu tiver uma variável dentro do radical, eu digo que ela é o quê? Uma expressão algébrica irracional. Valor numérico de uma expressão algébrica. Vamos analisar as seguintes situações. Ângela, Sandra e Solange vão sempre juntas ao cinema. Então, as 3 colegas vão sempre juntas ao cinema. Supondo que cada entrada para o cinema custe X reais, a expressão algébrica que representa o gasto delas com as entradas vai ser o quê? 3x. São 3 entradas, cada entrada custa X, então o total vai ser o quê? 3x, correto? Supondo que no domingo cada entrada custa R$18, elas deverão pagar R$54 pelas 3 entradas. Por quê? O total não é 3x, então nós pegamos 3, que é a quantidade de pessoas, com a quantidade de ingressos, vezes quem? 18, que é o valor de cada ingresso. Então, 3 vezes 18 vai ser o quê? 54, que é o total a ser pago pelas 3 entradas. Dizemos que o 54, que é esse total aí que nós acabamos de mostrar para vocês, é o valor numérico da expressão algébrica, 3x para x igual a 18. Então, vai ser o valor numérico de 3x quando o x for igual a 18. Só que agora não é mais 18, é quanto? 15. Então, elas deverão pagar quanto? R$45. Por quê? Mesma situação. No lugar do x agora eu vou colocar quanto? 15. Então, 3 vezes 15 vai ser o quê? 45. Nesse caso aí, o valor numérico dessa mesma expressão, quando x for igual a 15, vai ser quanto? 45. Portanto, pessoal, nós podemos dizer o seguinte, que o valor numérico, ele depende de quem? Do valor dado para a variável. Dependendo do valor que for dado para a variável, vai ser o valor numérico. A forma e as medidas de um terreno estão representadas na figura a seguir. Essa aí é a situação 2. Vocês observam que eu tenho aí um terreno, onde esse terreno ele é formado por um quadrado e por um retângulo. A área desse terreno é dada pela expressão algébrica. Vejam só. Primeiro, importante sabermos que essa área aqui vai ser um lado vezes o outro, ou seja, vamos mudar aqui para ficar melhor. Vai ser o quê? A vezes quem? A. Isso implica que essa área aqui vai ser o quê? A ao quadrado. Aqui vai ser o quê? B vezes C, ou C vezes B, tanto faz. Que vai ser o quê? BC. Eu não quero, a área do terreno, então basta eu somar as duas áreas. Então eu vou ter, vamos mudar aqui novamente. Então eu vou ter, A ao quadrado mais quem? Mais BC. Essa daqui é a expressão que representa a área desse terreno aí. Vamos supor que o lado do quadrado meça 20 unidades de comprimento. As medidas dos lados B e C do retângulo sejam 16 e 12 unidades de comprimento, respectivamente. Nessas condições, vamos calcular a área desse terreno. Para a gente calcular a área desse terreno, pegamos a expressão que nós representamos essa área e vamos fazer o quê? 20 representa o quê? Não é o lado do quadrado, então o lado do quadrado aqui não é o A, então vai ficar 20 ao quadrado. Mais, quem é o B? Qual é o valor do B? Não é 16? Então nós vamos ter 16 vezes, só substituindo, pessoal, vezes C. Quem é o C? 12. Portanto, nós substituímos o valor do A, o valor do B e o valor do C pelos seus respectivos valores dado aí. Então, nós temos o seguinte, 20 ao quadrado, 400, mais, vamos pegar o 16 e multiplicar por quanto? Por 12, 2 vezes 6, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 1, 2, com 1, 3, 1 vezes 6, 6,
1 vezes 1, 1. Somando, nós vamos ter o que aqui? 192. Somando esses dois valores encontrados, nós vamos ter quanto? 592. Portanto, pessoal, nós podemos dizer que o valor numérico nessa expressão aqui, para o A valendo 20, o B valendo 16 e o C valendo 12, vai ser quanto? 592. Quando nós substituímos os valores dados pelas variáveis, ou seja, colocamos valores no lugar das variáveis, nós dizemos que esse cálculo aí, que esse número que nós encontramos, representa o quê? O valor numérico da expressão algébrica. Então, para você encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica, é dado os valores para as variáveis e você substitui e encontra o valor numérico da expressão. Veja esta outra situação. Qual é o valor numérico da expressão x mais y vezes x menos y quando x é igual a 1,1 e y é igual a menos 0,8? O que nós vamos fazer nessa situação aí? O que nós acabamos de concluir? Que o valor numérico é dado pela substituição dos valores das variáveis dentro da expressão algébrica. Então, no lugar do x, quanto é que vale o x? 1,1. Então, nós vamos colocar 1,1. Mas, quanto é que vale o y? Observa que tem menos 0,8. Então, você vai abrir o parênteses e colocar menos 0,8. Então, vamos colocar um colchete aqui para ficar mais organizado. Tá? Por que o senhor colocou parênteses, professor? Para separar os dois sinais, o positivo e o negativo. Continuando, vamos lá. O x é 1,1, então vamos abrir o colchete novamente, colocar 1,1 menos y. Quem é o y? Menos 0,8. Fecho parênteses e o colchete. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, esse jogo de sinal. Então nós vamos ter 1,1 mais e menos é quanto? Menos. Então nós vamos ter 0,8 vezes, tá? 1,1 menos e menos aqui é mais, então vou ter 0,8. Fechou. 1,1 menos 0,8. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 1,1 menos 0,8. Para mim somar ou subtrair números na forma decimal, eu coloco vírgula embaixo de vírgula. 8 mais 1. Aliás, 1 menos 8, que é menos. Então, você vai pegar emprestado, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar quanto? 11. 11 menos 8. 3. 0 menos 0, 0. Coloca a vírgula. Então, aqui vai dar o quê? 0,3 vezes, agora, 1,1 mais 0,8. Mesma situação. 1,1 mais 0,8. 8, vírgula embaixo de vírgula. 8 mais 1, 9. Coloca a vírgula. 0 mais 1, 1. Então, nós encontramos o quê? 1,9. Para mim encontrar o produto entre dois números decimais, basta eu fazer a multiplicação. Professor, mas número com vírgula, como é que eu faço? Esqueça da vírgula. Multiplique como se fosse um número natural qualquer. 3 vezes 9. 27, correto? 9 vezes 0, 0. Baixa quem? O 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. Agora você vai somar. 7, 3 mais 2, 5 e baixa o 0. Você tem que contar quantos números tem depois da vírgula. Nos dois números, 1, 2. Então você conta da direita para a esquerda, duas casas e coloca a vírgula. Então o resultado aqui vai ser o quê? 0,57. Correto? Então, 0,57 é o valor numérico dessa expressão, quando x foi igual a 1,1 e y foi igual a menos 0,8. Uma consideração importante aqui.
Vejam só. Em algumas expressões algébricas fracionárias não é possível obter o valor numérico da expressão. Isso acontece quando os valores atribuídos às variáveis anulam o denominador da expressão. E como sabemos, não existe divisão por zero. Vejam só, se eu tiver lá, ó, 3 sobre x para x igual a zero. Essa expressão algébrica aqui, ela não possui valor numérico. Por quê? Porque o x vale zero. Eu não tenho divisão por zero. Outra situação, 3, e aqui x menos 2, para x igual a 2. Nesse caso aí, eu também não tenho um valor numérico. Por quê? Quando eu substituir aqui, ó, eu vou ficar com 3 sobre 2 menos 2. Quanto que é 2 menos 2? Zero. Eu não tenho divisão por zero. Então, sempre que o denominador se anular, não existe valor numérico para determinada expressão algébrica com esse valor. Qualquer outro valor que eu colocar nos dois exemplos que eu citei para vocês aí, vai ter um valor numérico. Agora, nesse caso aí, ó, no primeiro caso, x igual a zero, não tem. Por quê? Porque não existe divisão por zero. X igual a 2, não vai ter. Se não existe divisão por zero, 2 menos 2 é zero. Não posso ter essa divisão. Então, consequentemente, não vou ter esse valor numérico. Portanto, pessoal, essa daí foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora é focar nos exercícios. E qualquer dúvida, nós estamos aí para dar esse suporte, esse auxílio para vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade aí.